Segundo os especialistas do marketing digital ou os professores de lacração, eu devia abrir esse vídeo com uma foto da Aniele Franco. Daria mais engajamento. Eu não vou fazer isso, primeiro, porque não é a minha mesmo. Sabe que eu tenho uns 40 mil seguidores no Instagram, uns 30 mil no YouTube, tinha uns 30 mil no Twitter, uns 10 mil no TikTok, no Face, eu tenho umas 3 páginas que devem dar umas 150 mil. Parece muito, e eu acho que para mim é muito mesmo, mas se eu seguisse as técnicas dos lacradores, eu teria talvez milhões, como muita gente tem, mas não é a minha mesmo. Eu não usaria uma foto minha com a Aniele para ganhar engajamento. Não que eu não ache que ela ou qualquer outra mulher vítima de assédio sexual não deva receber apoio, acolhimento e nunca de forma nenhuma desqualificar, constrangê-la ou algo parecido. Na verdade, devemos todos e todas lutarmos contra esse tipo de crime, de abuso. Não é aceitável uma sociedade que relativiza esses tipos de crimes. Isso é a barbárie. Imagina homens tendo direito ou se achando no direito de enfiar a mão nas partes das mulheres, sem o seu consentimento, obviamente. Sei lá, o cara tá ali sentado numa mesa de trabalho e numa reunião e de repente enfia a mão na coisa da mulher. Ou mesmo num bar, tá ali sentado, passa uma mulher de minissaia e o cara se acha no direito de enfiar a mão na perereca da mulher. Cadeia, isso é a barbárie. E nós devemos lutar contra isso por uma questão civilizatória. Ainda mais, a coisa fica mais grave quando o acusado é um homem preto, bem-sucedido, intelectual, com uma vida acadêmica e literária, como ministro de Estado, agora ex, mas um cara que tem sua vida dedicada na defesa dos direitos humanos, das mulheres, dos negros e negras, da comunidade LGBTQIA+, não é? Um cara que há pouquíssimo tempo enfrentou a casta fascista no Congresso e lá no Senado, e empolgou, encantou a todos e todas aquelas pessoas que lutam por um país mais justo, mais igual, que respeite as minorias, as mulheres. Todo mundo se encantou com o ministro Silvio Almeida. Aí o cara é acusado de um crime desses. É muito grave. E por isso precisa ser investigado, esmiuçado, virado do avesso, com lupa, com objetos cirúrgicos, para o bem da nossa luta, para o bem do país, para o bem das mulheres e de cada um e de cada uma que milita fundamentalmente na luta dos direitos humanos, antirracista, na luta pelo movimento feminista, pelas pessoas em situação de rua, pelos famintos, pelos sem-teto. Nós merecemos uma investigação exemplar, até para a gente entender como e por que isso aconteceu. E eu não estou aqui antecipando o julgamento do Silvio Almeida, não. Eu deixo isso para o tribunal da internet, para os lacradores. Eu estou aqui gravando esse vídeo com o coração cortado pelo que aconteceu, sem menosprezar a denúncia da Aniele, obviamente, e sem julgar o Silvio Almeida, mas a tragédia do que aconteceu, especificamente para nós do campo progressista, é uma tragédia para a nossa luta. Já que eu não julgo, partindo desse raciocínio de que não devemos julgar, inclusive no Código Penal, o cara tem direito a trânsito em julgado para ir para a cadeia. Não é isso? Passa por um juiz, depois outra instância, depois outra. Isso faz parte do processo legal, do mundo civilizado, que é o que a gente defende. Para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o próprio presidente Lula. Portanto, partindo desse princípio, o máximo que a gente pode fazer é um exercício de futurologia.
Se ele for condenado, culpado, cara, ele é um maníaco. Imagina o cara no meio de uma reunião de trabalho, do nada, o cara enfia a mão nas coisas da mulher. Olha o estrago que um sujeito desse faz, estrago psicológico, de vergonha, da mulher ter seu corpo violado, sua dignidade, os filhos, a mãe, sofrem todos. E cada um de nós que luta por um país mais justo. A cada mulher violentada nesse país, seja quem for, dói em todo mundo. Perdemos todos e todas e a nossa luta também perde. É uma catástrofe. Ainda seguindo a lógica do exercício de futurologia, se, imaginando, lembre-se do princípio da presunção da inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Está no Código Penal. Mas seguindo o exercício de futurologia, e se ele for considerado inocente, continua sendo uma catástrofe. Primeiro, condenar uma pessoa pelo crime que não cometeu é devastador. Para a pessoa, para os filhos, para a esposa, para a família, para os amigos. Eu lembro do presidente Lula preso. Que dor, gente. Vocês lembram disso? Que agonia a gente passou. Seus filhos, a dona Marisa. A dona Marisa morreu antes do Lula ser preso. Mas o que essa mulher sofreu com as acusações que o marido sofreu não está escrito. Minha mãe teve presa. A ditadura militar, depois de assassinar meu pai, prendeu a minha mãe. Depois que ela saiu da prisão, nós ficamos quase 10 anos no exílio. Minha mãe era inocente. Foi presa por um governo ilegítimo que tinha dado um golpe no país. Eu sei o que é ser injustiçado pela opinião pública. Portanto, seguindo o raciocínio de se imaginar o futuro, já que não é correto fazer pré-julgamentos e não vivemos mais numa ditadura, como nos ensina a história e também o Código Penal, se ele for inocentado, é uma tragédia também. Perde ele, perde a família, perdemos nós que lutamos contra as desigualdades e, acima de tudo, perde o mundo civilizado e a nossa luta no que a gente acredita. O que aconteceu é tão grave que, de toda forma, a gente perde. Espero que a gente aprenda, numa hipótese ou em outra, não importa, que jamais devemos permitir ou relativizar, normalizar uma agressão contra mulheres, seja quem for. Nunca, jamais a gente pode permitir uma barbárie dessas. E que toda mulher assediada merece respeito, acolhimento e justiça e muita solidariedade. Nós devemos aprender isso. E caso ele, num exercício de futurologia, seja inocentado, talvez a gente aprenda de vez que não se pode pré-julgar ninguém. Eu acho correta a posição do governo, a decisão do Lula. Ele tem que ser afastado, porque a denúncia é muito grave. Nesse episódio triste em que a gente só pede que a gente aprenda algo e que comecemos já a exercer o nosso aprendizado. Eu não falarei mais sobre isso. Não vou responder comentários. Fiquem à vontade para escreverem, mas não contem comigo para polemizar ainda mais essa história. Um beijo para vocês. Bom sábado.